Aqui, fundadora do Baralho das Marias, criadora do Baralho das Marias, e vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre a carta número 6, que é essa carta lindona aqui. Ela se chama Nuvens, tá? No baralho cigano é a carta também das nuvens, né? Mas aqui as nuvens, elas estão um pouquinho de lado e a gente tem toda uma outra paisagem nessa foto. Então vamos tentar compreender o que tem, qual é a mensagem que essa carta quer transmitir, tá? Então vamos começar elencando os elementos dessa carta. Então aqui a gente tem arco-íris, né? Tem aqui o sol, as nuvens estão ao lado, mas a gente tem uma linda paisagem, várias flores, bem colorido. E aqui a gente tem um rio, tem a parte verde e também tem as árvores. Ou seja, ela não é uma carta fechada, assim, é um dia de chuva, né, tempestade ou somente nuvens, como normalmente tem no baralho cigano. Por quê? Porque aqui a Padilha ela quis trazer uma imagem mais positiva sobre as nuvens. Por quê? Porque as nuvens, elas são passageiras, né? E mesmo quando tem nuvem, também pode ter um sol, pode também ter o arco-íris. Então, nem sempre as coisas estão 100% ruins, entre aspas, tá bom? Quando a gente fala sobre uma pergunta objetiva, eu vou querer tirar só ali 3 cartas para saber sim ou não. Essa carta, ela responde com um talvez, tá? Então, tem que ver em qual posição que ela cai para saber qual é o percentual desse talvez. Quando a gente fala de coisas assim um pouco mais materiais, materiais entre aspas também, né? A gente não fala de sentimento em si. A gente está falando do quê? De tempo nublado, arco-íris, chuva também, tá? Então essas coisas elas se encaixam em qual situação? Na situação que o consulente de repente vai perguntar sobre um encontro que ele vai ter, e aí a gente pode falar, olha, talvez nesse dia você vai ter que mudar o seu encontro, porque não vai dar para ser num ar livre, ao ar livre, porque o tempo não vai estar muito favorável, etc e tal. Tá? Isso é só um exemplo dentre tantos que a gente tem por aí. Bom, qual que é o lado luz e o lado sombra? Toda carta ela tem o seu lado luz e lado sombra. Muita gente vê em algumas cartas somente o lado sombra. Por exemplo, a carta dos ratos. A maioria das pessoas só vê coisas ruins nessa carta, mas a gente vai ver adiante que tem muitas coisas boas na carta do rato, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o lado positivo da carta das nuvens. Ela indica o quê? Que é uma situação passageira. Então, nem tudo vai ficar daquele jeito para sempre. Tá? Também fala que a pessoa ela vai ter aí algumas respostas, aquilo que ela acha que está escondido, sendo escondido dela, vai ser revelado, ou seja, virão descobertas por aí. Tá? Também fala que essa pessoa ela vai conseguir se equilibrar emocionalmente, vai ter aí uma melhora do emocional e ela vai conseguir se equilibrar emocionalmente. Fala também de uma palavra muito linda, superação. Então, o cliente, o consulente está passando por um momento difícil e ele vai conseguir superar aquela situação, aquela pessoa, aquele momento. Também fala de mudança rápida. Então, vai acontecer alguma situação ali na vida do cliente, vai ser tudo muito rápido, tá? Então, essa carta ela vem falando sobre isso. Também fala de alguma viagem de avião que essa pessoa pode fazer, uma viagem de balão também, tá, gente? Helicóptero, também fala de fé. Por que fé? Fé que dias melhores virão, tá bom? E transformação, por quê? Porque o arco-íris, ele traz essa energia da mudança, da transmutação, da transformação. Então, aquela pessoa vai passar por um processo interno de transformação, ou algo na vida dela ali vai se transformar, tá? Bom, qual que seria o lado
negativo, o lado sombra dessa carta. Então, uma pessoa que está passando por algumas instabilidades emocionais, ou seja, uma hora ela tá de um jeito, outra hora ela tá de outro, a vida dela tá um pouquinho desequilibrada, tá? Fala também que algumas coisas estão sendo escondidas, ou seja, ela precisa ir ver o que está acontecendo. Entendam que no lado positivo mostra que aquilo que está escondido vai ser revelado, a pessoa vai descobrir, e no lado negativo é que a coisa está sendo escondida, né? A situação ali precisa ser vir à tona, ok? Problemas temporários. Então, também fala que essa pessoa vai passar por alguns problemas temporários, ou seja, pode estar indo bem as coisas, e aí ela vai passar por esses problemas. Também fala um pouquinho de imprevisibilidade, ou seja, para essa pessoa ficar esperta, porque pode acontecer ali alguma coisa imprevisível, tá? Descrença, o que seria essa descrença, né? É um desânimo. Então, aquela pessoa ela já não acredita mais nas coisas, ela está num momento bem difícil da vida dela, que as coisas não são positivas, não estão positivas, isso faz ela desanimar da situação como um todo. E aí eu acrescento essa dificuldade em enxergar além, bad vibe, tá? Então aquela pessoa que, meu, a situação tá tão ruim na vida dela que ela não consegue enxergar que pode melhorar. Ou também fala daquela pessoa, bad vibe, o que seria essa bad vibe? É uma característica, às vezes, né, de uma pessoa talvez melancólica, que ela sempre vê o lado ruim das coisas. Então, tudo que você for falar para ela, ao invés dela ver sempre o lado bom, ela acaba vendo o lado ruim, né? Então, acaba desanimando a gente. Por isso, até que eu acrescentei ali ao lado, tempestade. Opa, perdão, isso é outra coisa. Tempestade no copo d'água. Também mostra aquela pessoa que, para tudo, ela acaba fazendo meio barraco. Né, ela não consegue ali gerenciar a situação de uma outra forma que não seja fazendo tempestade no copo d'água, ok? E principalmente, que é o que vem de mais forte nas leituras, para mim, pelo menos, mente ou situação confusa. Aquela pessoa que ela é confusa, porque ela é confusa. Tem como mudar isso? A gente tem, claro, né, terapia, enfim, outros recursos aí. Mas mostra principalmente uma pessoa que ela tem a mente muito confusa. Então, cada hora ela tá pensando de jeito, tá agindo de outro, tá? E também fala da situação que é por si só confusa. Belezinha? Vamos entrar agora numa área específica que muitos terapeutas, muitos cartomantes têm dificuldade de interpretar, que é a área da saúde mental. Saúde como um todo, perdão. Então, o que ela fala? Essa carta nos fala a respeito de saúde. Que tem a possibilidade dessa pessoa ter um derrame, tontura, visão embaçada, um diagnóstico que necessita de esclarecimentos, tá? Uma pessoa que pode ter problemas de visão, que ela precisa se consultar de repente com um oftalmo, ok? A respeito da espiritualidade. Bom, eu trago sempre os elementais. Eu gosto muito de falar dos elementais, que são os elementais do ar, os dragões, silfos e fadas. Eu não vou entrar aqui em detalhes em relação a eles, tá certo? Vocês podem procurar em fontes confiáveis, posso até deixar um link, quem quiser entrar em contato comigo me pedindo uma fonte, ali eu posso passar sem nenhum problema. Pelo fato de ter o arco-íris na imagem, né? Muita gente também pode fazer assimilação com orixás. Aí fica a critério de cada um. Eu não trabalho com orixá, então por isso que eu não coloquei ali, tá? Mas muita gente pode fazer a assimilação aí com o Xumaré, né? Então tá tudo certo, ok? Sobre tempo, pessoal. Bom, aqui eu acredito que são poucos dias. Quando sai a carta das nuvens, a gente fala de poucos dias. Quantos são esses poucos dias, né? Geralmente 3, 4 dias, tá? Então não é um tempo longo. Belezinha? Vejo vocês nos próximos vídeos. A nossa próxima carta vai ser a número 7, essa carta linda aqui, que se chama Falsidade. Então, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar, falar e deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa videoaula. Um beijo.